Estamos aqui com um projeto explorando o espiritismo, a minha relação com o mundo, dando continuidade a essas reflexões que temos tido sobre as leis morais. Hoje nós vamos falar da lei de igualdade. A lei de igualdade não só nos faz lembrar que somos filhos do mesmo Criador, né? Fomos criados pela mesma inteligência e com os mesmos mecanismos e somos derivados, então, dessa mesma inteligência, né? De Deus. Somos derivados de Deus. Pois bem, mas a lei de igualdade não só nos ensina sobre termos a mesma origem, nos ensina sobre estarmos vivenciando sob a mesma lei da vida, que dá o mesmo dever a todos e o mesmo direito a todos. Logicamente, nessa relação com o mundo, a gente identifica que não é assim, né? Nós não vivemos numa sociedade que se organiza através de leis de igualdade. Mas a lei de Deus é a mesma para todos. Acontece que a lei humana vai progredindo à medida que nós vamos progredindo, tá certo? Porque somos nós a definir a lei humana. Então, somos nós a provocarmos o próprio progresso da lei humana. E nós provocamos esse progresso à medida que nós vamos progredindo, né? Inclusive falamos da lei de progresso na semana passada. Então, para que a gente otimize, amadureça as leis do mundo, nós precisamos primeiro progredir. Para termos maior discernimento sobre o que é justiça, esse discernimento entre o bem e o mal. E aí, a partir do aprimoramento disso, é que nós vamos olhando para o mundo dizendo, não, isso está errado, isso não faz bem, que absurdo! E aí a gente começa a se movimentar, porque nós começamos a não querer mais viver essa desarmonia, essa injustiça, essa desigualdade. E aí a gente começa a lutar pelos direitos, né? É assim que a lei humana vai se modificando. Então, haverá num futuro, bem futuro, à medida que nós formos progredindo e alcançando, né, conquistando a evolução, haverá, então, um momento em que a lei humana, na verdade, refletirá a maturidade da lei divina. Então, seremos cada vez mais justos, seremos cada vez mais amorosos, mais bondosos, mais compreensivos, mais colaborativos, porque estaremos cada vez mais integrados com a lei divina. Enquanto não conseguimos ainda ter essa integração, tamanha a nossa ignorância, a nossa imperfeição, nós acabamos, então, precisando conhecer a lei divina. Porque é a lei divina que se impõe sobre as nossas vidas acima de qualquer outra lei. Portanto, se a lei do homem me coloca em determinada situação, é porque a lei divina assim permite. Não há injustiça perante a lei de Deus. E a lei de Deus determina, então, que somos todos iguais. Então, o espírito não possui diferença do sexo, por exemplo. Não existe o espírito feminino e o espírito masculino. Existe uma inteligência. O espírito é uma inteligência que
Aí, lembrando aqui, né, recapitulando o episódio da semana passada em que falamos de lei de progresso, né? Que é criado na simplicidade e ignorância e é impulsionado para desenvolver a própria inteligência, aperfeiçoando-se, certo? Pois bem, então, para que eu desenvolva essa inteligência, eu vivencio múltiplas vidas físicas na matéria, são as reencarnações. E como eu disse na semana passada, quando falamos da lei do progresso, por que múltiplas encarnações? Porque cada encarnação me põe em contextos diferentes e me provocam, então, o desenvolvimento da inteligência sob diferentes lentes, diferentes pontos de vista, para que eu amplie meu conhecimento e a minha sabedoria. E aí vem a função, sim, dos corpos físicos femininos e masculinos que nos trazem experiências diferentes. E através também do que o corpo físico me proporciona, né, na vida da matéria, é que eu vou conquistando outros entendimentos e outras inteligências. Então, no mundo físico, a gente se diferencia por uma série de motivos. Pela proposta educativa, que cada organismo nos proporciona, e pelo efeito da causa. Porque toda a minha ação, né, a gente até falou disso quando falou da lei de conservação, né? Toda a minha ação gera um efeito. E aí eu assumo a responsabilidade desse efeito. Mais para frente, nós vamos falar da lei de liberdade, que explica muito bem isso, né? A liberdade acompanha o conhecimento. Então, quanto mais eu conheço, mais liberdade eu tenho. Mas aí também maior responsabilidade eu tenho com o efeito, né? Então, eu começo a viver o processo de reparação, as expiações, as tais expiações, que é a reparação, né? Sou eu vivenciando o efeito do que eu causei e sendo convidado, através de uma nova conduta, reparar, construir a harmonia onde eu tinha construído um desequilíbrio, devido à lei de amor, né? Então, a gente tem que entender que as nossas desigualdades na matéria possuem um objetivo de despertar a nossa inteligência numa diversidade de lentes. E não que nós sejamos diferentes no que se refere a ser melhor ou ser pior. Os espíritos, no livro dos Espíritos, na passagem que fala de lei de igualdade, inclusive nos elucida que a única coisa que nos diferencia é a idade moral, é a inteligência, né? E, logicamente, a individuação do espírito, né? Ou seja, sua história constrói em você uma individuação, uma personalidade, é uma inteligência com jeito, né? E eu, enquanto inteligência, vou me desenvolvendo também de outro jeito. Então, embora todos nós alcancemos a perfeição um dia, ou seja, teremos a idade moral de Jesus um dia, após múltiplas encarnações, né? Muitos aprendizados pela frente. Então, embora tenhamos, sim, a mesma idade, vamos chegar lá, a maneira de atuarmos no mundo em amor vai ser particular a linguagem de cada um. Então, a gente está falando da individuação do ser. Mas, embora eu tenha a minha linguagem, você tenha a sua linguagem, tivemos a mesma origem, teremos o mesmo destino e estamos sob a mesma lei, o que nos dá os mesmos deveres e os mesmos direitos. A nossa diferença de aparência, através dos nossos corpos físicos, possuem um processo, uma proposta educativa na nossa vida.
A sua aparência te traz experiências nesse mundo que provocam o seu próximo passo evolutivo. A minha aparência provoca em mim, no mundo, o próximo passo evolutivo que eu preciso dar. A sua saúde ou falta de saúde tem uma proposta educativa. Você ter favorecimentos financeiros ou dificuldades financeiras possui uma proposta educativa. Entende? Então, a desigualdade entre todos nós é o resultado das diferentes experiências que precisamos vivenciar, seja como uma proposta educativa, seja como uma proposta reparadora. Você causou um desequilíbrio, agora você vai ter que reconquistar a harmonia desse contexto. Entende? E aí é legal porque a gente começa a entender que não tem a história da punição, né? Quando a gente encontra o termo castigo nas obras que a gente estuda, né, da base da doutrina espírita, a gente entende que esse conceito não nos traz a punição, nos traz o efeito da causa. É educativo, né? Você causou um buraco no meio da sala da sua casa, então agora a gente vai ter que reformar esse piso. Vamos lá, vamos reformar, tá certo? Então, é muito importante que a gente entenda sobre a lei da igualdade para que a gente pare de olhar uns para os outros disputando algo ou comparando. O que nós precisamos é entender o contexto da nossa vida atual, lembrando que esse contexto tem uma proposta educativa para mim. Então, ele faz muito sentido para mim. Ah, mas o outro é diferente. Sim, e a diferença do outro faz sentido para a necessidade dele. Então, você querer me reduzir porque eu tenho menos saúde que você, somente demonstra a sua ignorância, seu orgulho, como a gente falou na semana passada, na Lei de Progresso, né? Você me reduzir porque eu tenho uma beleza que não está dentro dos padrões que você considera como sendo beleza, fala sobre os seus próprios desequilíbrios. Você me reduzir porque eu não tenho o poder aquisitivo que você tem, só fala sobre a sua ignorância em compreender o poder aquisitivo que você tem, né? Que tem uma proposta educativa na sua vida e você está usando isso para me reduzir. É muito importante entendermos a lei de igualdade, para que a gente não faça mau uso dos instrumentos que Deus nos dá. Porque se esses instrumentos me trazem facilidade no mundo físico ou me trazem dificuldade no mundo físico, em ambos os cenários, são propostas educativas para mim. Entende? Não são instrumentos para que eu me coloque acima ou abaixo de ninguém. Porque, diante de todos os meus irmãos, eu possuo os mesmos deveres e os mesmos direitos. E estou sendo submetido à mesma lei divina. Então, o que eu preciso fazer é entender o meu contexto como um instrumento educativo para mim, lembrando que tudo muda. Portanto, o que eu tenho hoje, eu não terei amanhã. E esse amanhã que eu uso pode ser amanhã mesmo, né? Depois de hoje, amanhã. Pode ser daqui a alguns meses, daqui a alguns anos ou nas próximas vidas. Porque tudo isso aqui, gente, é instrumento para o despertar da inteligência. O espírito mesmo nem forma tem. Nós, que somos espíritos, não temos forma. A forma é composta a partir
da integração com a matéria, que a gente precisa dessa forma para interagir, tá certo? Então, fica o convite, né, para essa reflexão sobre quem somos. Quem somos? Falaremos também um pouco disso mais à frente, sobre o conhecimento de si mesmo, né? Quem somos? Eu não sou a matéria, eu não sou a composição orgânica que eu estou usando, né? Eu sou uma inteligência em desenvolvimento. Agora, tudo isso que está em minha volta, a matéria, o organismo, me é necessário para o despertar da minha inteligência. Então, que eu utilize como instrumento para a minha evolução e não como instrumento para competições, guerras ou destruição do bem-estar do outro, da harmonia do outro. Até porque causar esses desequilíbrios e toda essa desarmonia nos causará consequências que depois a gente vai ter que confrontar, vai ter que reparar. Quer dizer, é um trabalho desnecessário, né? Então, busquemos a justiça, busquemos a coerência das nossas atitudes, utilizando dos instrumentos que temos como meio de evolução e de desenvolvimento, né? E aceitemos essas diferenças. Se o outro está me reduzindo, só fala do desequilíbrio do outro, da ignorância do outro, da dificuldade que o outro tem de compreender a própria vida. Mas a gente que já tem um discernimento pode enxergar de maneira diferente e, ao invés de focar na opinião dos cegos, que estão querendo guiar cegos, a gente se concentra no conhecimento de que o que eu tenho e eu aparento ter é instrumento para me favorecer o progresso. Semana que vem, então, nós continuamos com as leis morais. Até lá!